Ela estava agora diante de mim, de pé ali na entrada. Branco, branco, o rosto branco, filtrando as cores antigas de emoções tão diferentes, compondo com a moldura da porta o quadro que ainda não sei onde penduro, se no corre-corre da vida, se na corrente da morte. Eu li Lavoura Arcaica. O livro Lavoura Arcaica foi escrito por Raduan Lassar e publicado em São Paulo em 1975. Ele tem como personagem principal e narrador o André. O André ele cresceu em uma fazenda no interior, uma família bastante tradicional. Então nessa família nós temos a figura autoritária do pai, com a sua rigidez moral, seu gosto pela obediência. A mãe, que apesar de carinhosa, está submissa a essa figura patriarcal. E os 7 filhos do casal, dentre eles o próprio André. Se sentindo oprimido, sufocado pelos valores da sua família, o André decide deixar a casa dos pais. O livro Lavoura Arcaica inicia quando o Pedro, o primogênito da família, encontra o André em uma pequena pensão e tenta convencer o irmão a retornar para junto da sua família. A primeira coisa que chama a atenção em Lavoura Arcaica, não tem como ser diferente, é a escrita do autor. Isso porque o Raduan ele utiliza uma técnica literária conhecida como fluxo de consciência. Nesse estilo, o autor ele escreve de forma contínua, encadeando ideias, simulando o pensamento humano, sem a utilização de parágrafos e com pouquíssimas pausas e pontuações. Só para vocês terem uma ideia, nessa minha edição aqui, o primeiro capítulo ele inicia na página 7, e nós só vamos ter o primeiro ponto final da história na página 10. Então são períodos realmente longuíssimos. Um pouquinho mais pra frente nesse vídeo eu vou contar para vocês como foi a minha experiência pessoal com esse tipo de escrita. Mas eu já adianto que toda essa experimentação em relação à linguagem, ela não é gratuita. Muito pelo contrário. Na verdade, é uma forma sensacional de se contar essa história. Isso porque a Lavoura Arcaica é um grande desabafo, uma reflexão do André sobre os seus próprios dilemas. E com esse estilo nós temos a nítida impressão de poder acompanhar o fluxo de pensamentos do protagonista. E já que nós estamos falando da narração do André, é importante destacar que o protagonista ele narra essa história de um momento mais próximo do momento presente, quando Pedro vai buscá-lo na pensão onde ele vive. Mas essa narração, o tempo todo, é interrompida, entrecortada por reminiscências, lembranças do André. E ele ainda não sabe muito bem como lidar com todas essas lembranças. De forma alguma ele superou o próprio passado, muito pelo contrário. Tudo o que aconteceu na vida dele ainda o perturba consideravelmente, e isso vai se refletir no texto. Por isso, em muitos momentos, a narração ela parece confusa, contraditória até. O protagonista ele não possui a frieza necessária para analisar o próprio passado e compreender a cadeia de acontecimentos que o conduziram até o instante presente. E se nem o personagem principal consegue entender completamente a sua história, imagine o leitor. O que significa que esse livro é extremamente subjetivo. Cada pessoa que lê essa história vai ter uma interpretação completamente diferente sobre esse livro. Mas afinal, sobre o que fala essa história? Até esse momento eu tenho falado muito mais sobre os aspectos formais do texto do que sobre a trama em si. Bom, quando a gente se acostuma com a escrita do Raduan, a gente percebe que a história de Lavoura Arcaica é tão chocante quanto. Inicialmente a premissa parece simples. É um jovem questionando a autoridade do pai, o que é natural, faz parte do processo de amadurecimento. Mas tudo se complica consideravelmente quando nós passamos a entender melhor as razões que levaram André a deixar a casa dos pais. E dentre essas razões se destaca uma paixão que ele passa a sentir por uma das suas irmãs mais novas, a Ana. E esse amor incestuoso, ele pode ser interpretado de duas formas distintas. A primeira delas como uma fatalidade, como diria o avô do André, algo que estava destinado a acontecer. Mas a gente também pode tentar abstrair algum significado desse relacionamento
E é isso que eu vou tentar fazer a seguir. Uma primeira interpretação possível é que esse relacionamento incestuoso representa o ápice de um confronto, de uma medição de forças entre pai e filho. Duas coisas são importantes para esse patriarca: manter a família unida e transmitir aos seus descendentes todos os valores que para ele são importantes. Com uma única ação, o André deturpa da maneira mais sórdida possível esse conceito de união familiar e repudia qualquer moral sustentada pelo pai. Mais do que isso, ao negar esses princípios morais, ele também obriga o pai a negá-los. E agora eu estou falando sobre o desfecho do livro. Quem já leu sabe a que eu estou me referindo. Essa interpretação, ela parece ser corroborada pelo fato de que o sexo é sempre utilizado pelo André como uma forma de libertação, de afirmação da própria individualidade. Uma outra interpretação possível é a seguinte: ao se entregar a esse relacionamento com a irmã, o André passa novamente a se sentir parte da família. Vejam que irônico. Já que ele não se sente mais confortável como um filho submisso, ele assume um outro papel nesse grupo, o de amante da irmã, e se mantém preso a esse núcleo familiar. De alguma forma, ele resgata um sentimento que ele possuía na infância, a satisfação de pertencer a esse grupo, de se contentar com a sua própria realidade. Tanto que o André, ele sempre fala que o amor que ele sente pela Ana é a única coisa capaz de inspirá-lo a se tornar um homem melhor, um bom filho, um bom irmão, alguém capaz de ser aceito e admirado pelas pessoas ao redor. Como vocês já devem ter notado, essas duas visões, elas são praticamente opostas. A primeira, ela representa uma ruptura, enquanto a segunda mostra aí uma tentativa do protagonista em se reaproximar da própria família. Mas esse livro, ele é tão subjetivo que não só essas duas interpretações são possíveis, como elas podem perfeitamente coexistir. E agora, como prometido, deixa eu contar para vocês sobre a minha experiência pessoal de leitura com Lavoura Arcaica. Como vocês já devem ter imaginado, essa não foi uma leitura simples de ser feita. Em muitos momentos eu precisei voltar a alguns capítulos, reler algumas passagens, nem sempre eu consegui acompanhar o fluxo de pensamentos desse protagonista. Mas o que eu vou falar agora é algo que eu realmente acredito, eu já repeti algumas vezes aqui no canal. Nem sempre um livro bom é um livro fácil de ser lido. Algumas histórias, elas exigem mais de você. E esse é o caso de Lavoura Arcaica. Mas mesmo assim, eu adorei a leitura. Eu acho que esse livro me levou a lugares que eu nunca tinha ido. Me obrigou a reflexões que eu jamais tinha feito. E me proporcionou uma experiência única, muito marcante de leitura. Então eu recomendo não só a leitura de Lavoura Arcaica, mas também talvez a paciência, a dedicação de se entregar a uma literatura com a qual nós não estamos tão acostumados, mas que sem dúvida recompensa a autora. Abraços e até a próxima!